O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passamos agora para o match, no qual a gente continua, acompanhando a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e também a cúpula do Quad. Bem, Felipe, começamos com treta, afinal, a gente já tinha deixado em suspenso na semana passada, já que já tínhamos acompanhado o discurso do Ilham Aliyev, mas faltava justamente a intervenção do Pashinyan pela Armênia, Isso, a gente começa com Azerbaijão e Armênia. E o Aliyev, ele falou na tarde do dia 23, o seu discurso teve 9 páginas. Antes, vamos fazer aqui dois disclaimers, tá, gente? Primeiro, vamos lembrar que os discursos dos países na Assembleia Geral da ONU são a visão oficial daqueles estados. Não necessariamente se trata da verdade irrefutável, da verdade autoevidente. Se trata sempre da visão daqueles estados, do discurso daqueles estados e dos interesses daquele estado. E segundo, eu não vou dizer 100%, mas 95% pelo menos, de todos os discursos, falaram de questões de pandemia e de clima. Tá? A gente acaba pulando isso porque muitos são protocolares, são sempre tons muito parecidos, e também porque teremos a cúpula do clima daqui a 2 semanas, 10 dias, na verdade. Então, a gente vai acabar pulando até por uma questão de objetividade, tá? Mas no caso do Aliyev, o discurso dele ali teve 9 páginas, e em bom português ele cantou de galo. Ele começou falando do clima, e aí ele disse que os territórios liberados do Azerbaijão vão representar 7.200 megawatts de energia solar e tudo mais. Ou seja, mesmo ao falar de clima, ele já falou da vitória militar na guerra contra a Armênia de alguns meses atrás. E aí, quando eu digo que ele cantou de galo, ele primeiro, ele falou que no ano passado, aqui na Assembleia Geral, eu disse que a contínua ocupação dos territórios do Azerbaijão pela Armênia, declarações agressivas da Armênia, e a comunidade internacional nunca fez nada, as resoluções da ONU apoiavam o Azerbaijão, mas não faziam nada, e hoje eu orgulhosamente digo que a Armênia foi derrotada no campo de batalha, o Azerbaijão encerrou a ocupação, e o Azerbaijão sozinho, pelos meios militares, implementou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Disse que talvez seja a primeira vez na história que isso aconteceu, restaurou a integridade territorial, a justiça histórica pelos seus meios militares e políticos. Tá? Então, assim, cantou de galo, disse que a Armênia cometeu atos de barbarismo, de que 67 mesquitas em territórios ocupados, 65 foram destruídas, as outras 2 foram violadas, teriam sido utilizadas para estábulos, para porcos, num desrespeito a todos os muçulmanos do mundo. Tá? Disse que os armênios destruíram cidades, pilharam, cometeram crimes contra a humanidade, cometeram limpeza étnica, usaram mísseis balísticos contra cidades civis, usaram munições proibidas como munições cluster e de fósforo branco. A Armênia teria recrutado mercenários e estrangeiros para lutar na guerra, lembrando que a Turquia fez isso para ajudar o Azerbaijão. A Turquia mandou milhares de sírios para lutar no Cáucaso, tá? Então nesse caso aqui é essa coisa de interesse, né? Ele está acusando a Armênia de fazer algo que o Azerbaijão fez, né?
disse que a Armênia foi obrigada a assinar um ato de capitulação no dia 10 de novembro de 2020, disse que o Azerbaijão lançou um ataque de larga escala para se defender das provocações armênias. Então aquela discussão, né, de quem começou primeiro, né, o conflito, quem provocou, quem iniciou a guerra. Sendo que a gente comentou na época que o Azerbaijão planejou a guerra. A ofensiva do Azerbaijão foi uma ofensiva planejada, extremamente detalhada e bem executada. Então o Azerbaijão provocou o conflito e estava preparado para o conflito. É importante colocar isso. Tá? Aí ele disse que em 2018, quando o regime de criminosos de guerra do Kocharian e do Sarkisian foi derrubado na Armênia, ele esperava que pudessem negociar. Porém, a Armênia colocou cláusulas inaceitáveis, fez pedidos impossíveis, e o novo governo se mostrou tão criminoso quanto o governo anterior. Tá? Disse que a Armênia explorou ilegalmente o ouro e recursos minerais dos territórios ocupados, que o Azerbaijão está rastreando as empresas estrangeiras que negociaram esses recursos, que a Armênia desapareceu com 4 mil pessoas, que os warlords déspotas que governaram a Armênia por 20 anos estão fadados ao fracasso e que a Armênia se tornou um estado falido, que está enfraquecido ao ponto de que sequer pode guarnecer suas próprias fronteiras. Né? Uma menção óbvia à missão de paz russa na região. Né? Disse que sucessivos governos armênios glorificam o criminoso nazista Garegin Nizde, que era o líder da Legião Armênia que serviu as forças alemãs contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né, e que tem uma estátua gigante em homenagem a ele em Yerevan. Disse que o corredor de Zangezur vai conectar o Azerbaijão com sua inseparável parte de Nakhchivan e com o Estado-irmão da Turquia para criar novas oportunidades. Resumindo, cantou de galo, chamou os armênios de bárbaros, tirou onda, disse que não guarnece as próprias fronteiras. Aí, no dia seguinte, na manhã do dia 24, foi a vez do Nikol Pashinyan. Enquanto o discurso do Azerbaijão teve 9 páginas, o do Nikol Pashinyan teve 3. E eu juro pra você, Matias, eu não entendo a bunda molice desse cara. O cara ouviu o Aliyev falar tudo isso e basicamente fez uma resposta quase protocolar. Disse que Nagorno-Karabakh foi alvo de agressão, que a guerra custou milhares de vidas e que dezenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas, que o Azerbaijão cometeu crimes e mirou em populações civis, que o Azerbaijão está fazendo uma limpeza étnica, está cometendo crimes, e agradecemos os esforços russos para mediar, e como parte da agenda armênia da paz, né, a Armênia está disposta a negociar, inclusive os cidadãos da Armênia que estão em cativeiro ilegal pelo Azerbaijão. O Azerbaijão usou vídeos de soldados armênios capturados e torturados, e que as crianças do Azerbaijão são obrigados a visitar o Parque dos Troféus em Baku para ver manequins de soldados armênios capturados, e que isso não impossibilita a paz na região, porque a Armênia quer a paz e vai avançar essa agenda em todas as oportunidades. Queremos mais laços econômicos, que são os pré-requisitos para a paz, incluindo mais laços econômicos com a Turquia, se eles toparem negociar, e que precisamos conversar sobre a demarcação da fronteira entre a Armênia e Azerbaijão. Porra, cara, sabe, tem um pouco de calor, né, nessa corrente sanguínea. O cara tira onda com o seu país, chama o seu país de Estado falido no dia anterior, chama de criminoso de guerra para baixo, de barbarismo, e você fala, não, a gente quer paz, a gente quer negociar, a gente é legal. Claro, não foi nem no tete-a-tete, né, assim, que ele não teria tempo de pensar numa resposta, ainda teve um dia inteiro para elaborar esse texto, e acabou
sendo como a própria opinião pública na Armênia tem encarado ele, fraco, né? Ele é um bunda mole. E assim, alguns dos ouvintes podem falar, não, mas ele está tomando a decisão certa, a decisão madura de negociar, de querer acabar com a guerra. Perfeito. É para isso que existe o backstage, amigo. Agora, se em público o cara falou um monte de coisa desse tipo, você responde no mesmo tom em público. Você pode até negociar por trás dos panos, você pode até negociar usando outros canais de diplomacia, backdoor channels e tudo mais. Agora, o cara fala em público que você é um país bárbaro, falido, que não consegue nem cuidar das próprias fronteiras. E você vira e fala, não, a gente quer negociar até com a Turquia, aquele país que a gente disse que cometeu genocídio da nossa população. Porra! Enfim, aí agora a gente vai fazer um breve giro, tá? Pelos países da antiga União Soviética, que incluem Armênia e Azerbaijão, né? Porque incluem algumas das principais crises atuais, né? Então a gente fazer esse giro pela antiga União Soviética serve também para a gente fazer um giro pelas principais crises da atualidade, né? Como Afeganistão, Belarus, Crimeia. Então vamos lá, né? O presidente do Quirguistão, o Sadir Japarov, ele disse que propõe, né, uma cúpula sobre a Ásia Central para comemorar os 30 anos dos países da região entrando na ONU depois do fim da União Soviética, que a Ásia Central é uma região que vai trazer muita prosperidade, que vai se desenvolver bastante, porém é importante pensar na segurança da Ásia Central. Ele disse que o seu país vai se manter no rumo da democracia e que é candidato a ser membro do Conselho de Segurança da ONU para o período 2027-2028. Esperamos as melhores possibilidades de restauração da estabilidade social e política no Afeganistão, ou seja, ele critica, né, indiretamente ali a situação do Talibã e disse que o seu governo vai receber 500 estudantes afegãos no Quirguistão. Aí na Lituânia, quem falou foi o presidente Gitanas Nausėda, e as pautas dos 3 países bálticos foram muito similares, né? Ele falou da infodemia, que é uma pandemia de desinformação, tá? Dizendo que tem estados aí querendo desinformar, querendo enganar as pessoas, usando campanhas de desinformação eletrônica, né? Ou seja, está falando da Rússia, né? Diz que a Rússia está pressionando juízes lituanos que investigam as atrocidades cometidas pelo exército ocupante soviético em 1991. Belarus foi 7 vezes citada no discurso da Lituânia. Ele disse que a Lituânia é alvo de um ataque híbrido sem precedentes, que Belarus faz desinformação, joga pessoas pela fronteira, usa pessoas como reféns, cria o regime Lukashenko, usou até um avião internacional como refém, e aí ele falou da usina nuclear de Astravets, né? Disse que a Belarus tomou a decisão ultrajante de iniciar as operações de uma usina nuclear que não é segura perto da fronteira da Lituânia, ignorando diversos incidentes e não está de acordo com os padrões internacionais de segurança. No caso, a usina de Astravets, ela iniciou suas operações comerciais agora, no dia 10 de junho de 2021. É um projeto da década de 1980, tá? Que foi iniciada a construção em 2012, tá? Com a ideia de aumentar a disponibilidade energética em Belarus e, de fato, fica bem colado na fronteira com a Lituânia, tá? Porém, é muito difícil você dizer que Belarus quer usar essa usina nuclear como uma espécie de arma estratégica, porque se der algum problema na usina, Belarus também vai sofrer com radiação e tudo mais. Inclusive, Belarus foi um dos países que mais sofreu com o acidente de Chernobyl, tá? Primeiro a Ucrânia, depois Belarus. Você não... vamos botar lá na fronteira, porque se explodir só vai dar problema lá do outro lado. Não, isso não acontece, tá? Então, só para contextualizar aqui a declaração. Como eu disse, Belarus foi citada 7 vezes, ele falou da ocupação ilegal da Crimeia, parabenizou a Ucrânia por criar a Plataforma Internacional pela Crimeia, né, que é um fórum de diálogo entre países e ONGs contra o que eles chamam de ocupação russa da Crimeia. Disse que a Lituânia respeita
as escolhas pró-Europa e euroatlânticas da Ucrânia, ou seja, aquela disputa que a gente sempre comenta que existe em todos os países da ex-União Soviética, de você ter uma corrente de pensamento pró-Rússia e uma pró-Europa e pró-Estados Unidos. Disse que receberam uma plataforma de cooperação com a Ucrânia em Vilnius, também solidarizaram com a Geórgia e a ocupação da região da Abcásia e de Chicken Valley. Lembrando, Chicken Valley é o nome que a Geórgia dá para o que a Rússia chama de Ossétia do Sul. Tá? Eles chamam a população de ossétios, porém o nome da região administrativa é Chicken Valley. Tá? Porque falar Ossétia do Sul, vai falar, não, então a Ossétia é uma coisa só, tem que unificar a Ossétia, então, para evitar isso, você usa um nome próprio. Né? Disse que a Rússia faz ocupação e que está expulsando pessoas de suas casas, e a comunidade internacional também tem que prestar atenção para a questão da Transnistria, tá? E a integridade territorial de Moldova, o que leva ao sucesso, né, do xerife Tiraspol, que ganhou do Real Madrid, e a gente sofre uma enxurrada de pessoas pedindo pelo retorno do Fronteiras Invisíveis em um programa sobre Moldova, né, justamente por conta da questão da Transnistria. E com um gol de um atleta de Luxemburgo, no que é o primeiro gol de um atleta luxemburguês na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E se pensar no desempenho do Real Madrid em casa contra equipes soviéticas, né, já que a Transnistria é um rescaldo de União Soviética, é a segunda derrota, porque só o Spartak de Moscou havia ganhado do Real Madrid no Santiago Bernabéu, um pouco antes da dissolução da União Soviética, pelas quartas de final da edição de 1991. E, inclusive, parece que o lateral do xerife Tiraspol é um lateral ex-Botafogo. O Fernando Constanza. Que a torcida do Botafogo odiava, e ele ganhou o prêmio de melhor lateral da rodada, um negócio assim. Sim, ele ficou na seleção ideal da rodada. Pois é. Mas aí é aquela coisa, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não, é o complexo de São Caetano, né? O cara, às vezes, ele pode até não ser um grande atleta, mas quando ele joga sem muita responsabilidade, sem muita pressão da torcida e tal, né? Porque, convenhamos, jogar no Xerife Tiraspol não é exatamente a maior pressão do mundo, do que jogar no Botafogo deve ser uma pressão muito maior, né? O Felipe Neto te xinga e pronto, você tem 1 milhão de adolescentes te xingando depois, né? Já o Xerife Tiraspol não, então isso colabora. Enfim, o Uzbequistão também falou da prosperidade da Ásia Central, de iniciativas, né, para a Ásia Central. Dentre essas iniciativas, falou da questão da água e do clima, e disse que vai receber lá uma assembleia, né, sobre discussões de acesso à água em 2023, e que os participantes dessa assembleia terão uma oportunidade para aprender sobre a região do Mar de Aral, que é o centro de um desastre ecológico causado pelo homem, né? Para quem não sabe, o Mar de Aral era um grande lago de água salgada e que ele foi seco porque os principais rios que o alimentavam foram desviados no período soviético, especialmente na década de 1950, para plantação de algodão, principalmente algodão, né? Para fertilizar, né, as terras da Ásia Central. Então, e consequentemente o Mar de Aral, que era um mar, virou ali uma lagoa quase, praticamente um deserto, né? Então ele falou disso. Um brejo. Oi? Um brejo. Um brejo, boa. Brejo foi um ótimo termo. E ele também disse que o Afeganistão é parte integral da Ásia Central, não apenas por ser nos países vizinhos, mas todo mundo está interessado no estabelecimento da paz e da tranquilidade. Consequentemente, estamos fazendo a nossa parte para a melhoria da vida do povo afegão. Abrimos a fronteira entre o Afeganistão e o Uzbequistão, incluindo aí o suprimento de gêneros alimentícios e de produtos necessários e de eletricidade, e é impossível isolar o Afeganistão e o deixá-lo com seus problemas.
Então vejam, o Quirguistão falou, olha gente, no Afeganistão está dando ruim e a gente tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque o governo quirguiz não tem boas relações e não quer ter boas relações com o Talibã. Já o governo do Uzbequistão falou, olha gente, a gente tem que dialogar com o Afeganistão, a gente tem que cooperar. Então ele não chega a ser explícito de falar, olha, o Talibã é um puta cara legal, mas ele adota uma postura de, olha, é o governo que tem lá, é o governo que a gente vai ter que dialogar. Tá? Vão ser essas as duas posturas, e isso que é interessante de notar. O Turcomenistão viu seu presidente, que faz halterofilismo com barra de ouro e proibiu a palavra Covid, né? Também falou da Ásia Central, né? O desenvolvimento de uma zona de paz, confiança e cooperação nas Ásia Central e no Cáspio. Disse que o seu país busca passos concretos para a neutralidade e para se tornar um instrumento da paz. Nesse caso não é neutralidade de carbono, é neutralidade estilo Suíça. Então, por quê? Porque o Turcomenistão se ofereceu para ser um mediador de boa vizinhança entre o Afeganistão e os diferentes setores da sociedade afegã e os países da região. Tá? Então, basicamente falando, olha, a gente não tem interesses, a gente é neutro, então a gente pode mediar diálogos. Tá? E disse que o Turcomenistão coloca que os princípios de amizade, boa vizinhança e questões civilizacionais, históricas e culturais dos povos são importantes nessas relações. Meio que dizendo, olha, o Afeganistão é assim mesmo, o Talibã é assim mesmo, é com eles que a gente vai ter que negociar. Turcomenistão também falou do Mar de Aral. O presidente da Letônia, o Levits, fez uma apresentação muito parecida com a da Lituânia, porém no formato... apresentação de PowerPoint bullet points. Foram 57 bullet points, numerados. Tá? Quem abriu o PDF, é sério, se quem abriu o PDF vai ver lá. 1, 2, 3, 4, até o 57. Tá? Não sei por que ele fez isso. A nova presidente de Moldova, a Maia Sandu, né, disse que a República de Moldova celebrou o seu 30º aniversário de independência, que o país se preocupa com a segurança internacional, a questão da sua integridade territorial é importante, precisa-se de uma solução final para a Transnistria e pediu que a Rússia deve retirar todas as suas forças de forma incondicional e também retirar ou destruir todas as munições dos quartéis de Kobazna, que são uma ameaça à segurança e ao meio ambiente de toda a região. Tá? Ela disse que os estados estão passando por erosão da democracia e da confiança no governo e que o seu país está superando isso com o seu novo governo, que vai reconstruir a confiança das pessoas nas instituições e também que as democracias são ameaçadas pela desinformação e pela corrupção. Então vejam, dentro desse discurso, né, dentro dessa disputa dos países soviéticos, o discurso dos grupos pró-Ocidente costumam ser, olha, nós precisamos modernizar, nos democratizar, porque a Rússia desinforma e os setores pró-Rússia são corruptos. São as antigas elites do Partido Comunista Soviético, e eles são corruptos, eles ganham dinheiro, eles desviam verba, eles desviam armamento, então nós somos os anticorrupção. Tá? É um discurso, eu vou fazer aqui uma analogia, tá, gente, só, por favor, mas é um discurso muito parecido com o discurso que a gente viu sobre a Lava Jato aqui no Brasil. Tá? Então é uma espécie de lavajatismo do espaço pós-soviético, tá? Contra o estamento de Estado que tem origem no período soviético ou seus herdeiros políticos. Então é por isso que a Maia Sandu fala disso. Tá? Não é uma questão política interna do país dela. Tá? Disse que o Moldova foi usado como um país de trânsito para lavagem de dinheiro e que também estão buscando recuperar esse dinheiro, essas verbas, e que o país vai se transformar num ótimo lugar para investimentos, que um ano atrás tudo isso era apenas esperança e hoje essas esperanças são realidade. O presidente da Estônia, novamente, muito parecido com o discurso da Lituânia, com 2 adendos. Um que ele celebrou, né, o Dia Mundial da Limpeza,
que foi iniciado pela Estônia em 2008 e que hoje é um dos maiores movimentos cívicos do mundo, com cerca de 160 países adotando ele oficialmente, em que as pessoas voluntariamente vão limpar as ruas ou suas comunidades. E também falou muito da questão da economia digital, da digitalização da economia, que é um processo muito forte na Estônia, né? Busca atrair nômades digitais, desenvolvimento, maior expansão de rede de internet de alta velocidade, todas essas coisas. No dia 22, tivemos o Zelensky, da Ucrânia, se pronunciando, e na abertura, né, do seu discurso, ele falou que o Sr. Guterres ele está certo ao apelar para os países a acordarem, né, quando ele fala "It's time to wake up", e que as noites antes da Assembleia Geral costumam ser noites sem sono. Em 2019, pela ansiedade do seu primeiro discurso. Em 2020, por ser um ano sem sono devido à Covid. E nesse ano, porque na noite anterior, um dos seus principais assessores foi alvo de uma tentativa de assassinato, de um atentado a tiros, tá? Contra o carro do Seri Shefir, tá? Que tem 57 anos e é um dos seus principais assessores. Ele disse que a Ucrânia despertou há muito tempo e o discurso dele foi basicamente um discurso bastante nacionalista, né? Dizendo que a Ucrânia despertou quando sobreviveu ao Holodomor, quando sobreviveu ao Holocausto, quando sobreviveu às guerras mundiais, quando foi uma fundadora das Nações Unidas, e que a comunidade internacional não pode ser cada um por si, e que é importante a comunidade internacional se mobilizar pela questão da Crimeia, pela questão da Bacia do Don. Ele disse que está pronto para negociar com a Rússia. Ele fez vários elogios à comunidade internacional no final do seu discurso, dizendo, num tom meio de "yes we can", né? Olha, a comunidade internacional conseguiu isso, aquilo outro, então também pode superar esses desafios. E ele deu uma alfinetada. Ele disse que, muito provavelmente, os tiros que são disparados na Bacia do Don e que já custaram cerca de 15 mil vidas, muito provavelmente não são ouvidos tão alto no Central Park ou no Madison Square Garden, né? Que são dois locais de Nova York, né? Onde é a Assembleia Geral da ONU. Em né? Manhattan. Em Manhattan. O Madison Square Garden, inclusive, é o ginásio do New York Knicks, né? Um dos principais ali, né? Local de shows também. Uma grande geladeira. Em que o Patrick Ewing ficou puto porque não foi reconhecido. E o presidente do Cazaquistão, o Tokayev, disse que o seu país está construindo a democracia depois de construir o state building. Eu achei isso interessante porque meio que justifica a ditadura do Nur-Sultan, né? Falou, olha, a gente teve uma ditadura que construiu o Estado, agora a gente vai construir a democracia dentro desse Estado, né? Pediu por negociações no Afeganistão, pediu que o Afeganistão continue seu compromisso contra o terrorismo, as drogas e o tráfico de pessoas. E achei muito interessante, também falou de desenvolvimento na Ásia Central, que o Great Game tem que ser substituído pelo Great Gain, né, o grande ganho. E ele falou que a construção, né, de tecnologias e de cibersegurança tem forçado países a tomarem lados. E, por isso, o Cazaquistão propõe o movimento não alinhado da tecnologia para mitigar os riscos da intersecção entre tecnologia e política. Então, o que ele quis dizer? Basicamente falou, olha, esse negócio aí do 5G, a galera está tendo que escolher entre Estados Unidos ou China para fazer o 5G. A gente sugere o movimento dos não alinhados do 5G, um movimento tecnologicamente neutro, né? Não entrou em especificações como seria isso, mas achei curioso, achei interessante. No dia 23, tivemos aí talvez o discurso mais rígido em relação ao Afeganistão, que foi do Tajiquistão. Lembrando que 1/4 da população afegã é tajique e a principal resistência ao Talibã, que é no Vale do Panjshir, é feita por tajiques. Tanto que das 8 páginas do discurso do Emomali Rahmon, 5 foram sobre o Afeganistão, tá? Mais da metade. Disse que não podemos tolerar o Talibã, que é um grupo terrorista pela ONU,
que não podemos tolerar crises humanitárias, violações de direitos humanos. O Tajiquistão vai ser candidato ao Conselho de Segurança da ONU em 2028 e 2029. O Tajiquistão que faz uma grande fronteira com o Afeganistão, né? Então, sim. É bom lembrar isso também. Exatamente, não é só ali, estamos aqui perto. Né? E também falou na questão do clima, do fim das geleiras, dizendo que cerca de 1.000 geleiras nas montanhas do Tajiquistão desapareceram e que elas são uma importante fonte de água potável na região. Na tarde do dia 24, foi a vez do primeiro-ministro da Geórgia, que fez um discurso muito mais econômico e pró-Ocidente, dizendo que a Geórgia colaborou no Afeganistão, onde 32 georgianos deram suas vidas, que a Geórgia realizou 60 voos de evacuação do Afeganistão, tirando pessoas de diversos países de lá, que a economia georgiana está bombando, está crescendo, os Estados Unidos é um parceiro, a Geórgia está participando de negociações para mediar as conversas entre a Armênia e Azerbaijão, a Geórgia vai ser um integrante da União Europeia e, claro, criticou a ocupação russa da Abkhazia e Chicken Valley, dizendo que os georgianos estão sendo expulsos de suas casas, que a Rússia está cometendo uma limpeza étnica. Tá? Também tem isso. Aí, na manhã do dia 25, foi a vez do Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, em que ele fez um discurso bastante parecido com o discurso russo de outros anos, né, dizendo que os países ocidentais pensam que o poder está certo, né, might is right, quando deveriam ser right is might, ou seja, estar certo que é poder, dizendo que os países ocidentais usam critérios dúbios e de sua conveniência, dizendo que quando Kosovo foi retirada à força de outro país soberano, a Sérvia, foi reconhecido como autodeterminação. Em compensação, quando a população da Crimeia votou num referendo para se tornar parte da Rússia, isso foi alvo de sanções ilegítimas. Né? Ele propôs a reforma do Conselho de Segurança da ONU para refletir uma ordem mundial policêntrica, com maior representação para a Ásia, África e América Latina, pediu para que os Estados Unidos voltem a negociar acordos de armas e que os desastres das intervenções no Afeganistão, na Líbia e na Síria mostrem a importância de entender especificidades culturais e civilizacionais pelo mundo. Pediu por negociações diretas entre Israel e Palestina, com participação da Liga Árabe, e que a Rússia, com sua experiência única da coexistência pacífica entre diversos povos, né, lembrando que a Rússia tem diversas repúblicas dentro da federação, é uma excelente mediadora. Tá? Ao mesmo tempo, em entrevistas, o Sergei Lavrov disse que o reconhecimento do Talibã pela Rússia não está na mesa, apenas negociações pragmáticas, e o Talibã também anunciou que vai adotar a Constituição de 1964 temporariamente, né, um texto do período da monarquia, né, no Afeganistão. Tá? Na manhã do dia 27, foi a vez do ministro de Relações Exteriores de Belarus. E aí, lembre-se, a Lituânia, né, falou que o seu país é alvo de um ataque híbrido por Belarus. Aí Belarus falou o quê? Que o seu país é alvo de um ataque híbrido e de desinformação em larga escala, sem precedência pelos países ocidentais, que pressionam o seu país por tomar um caminho soberano e próspero. Disse que o seu país celebra os 80 anos da Grande Guerra Patriótica, enquanto vizinhos celebram e reabilitam o nazismo, né, falando claramente dos países bálticos, né, que consideram dentre alguns de seus heróis militares que lutaram pelas SS contra a União Soviética. Disse que direitos humanos se tornaram uma arma contra países tidos como indesejados e que tentativas de impor democracia de fora levam ao caos e à instabilidade, e que sanções restritivas unilaterais são o brinquedo favorito dos países ocidentais. E ele terminou citando Martin Luther King, dizendo que ou vivemos juntos como irmãos ou morreremos juntos como tolos. É curioso, né, o ministro de Belarus citar Martin Luther King, mas enfim.
né? Só achei curioso. Enfim, terminamos nosso giro pela União Soviética, agora vamos passar por alguns outros aqui brevemente, tá, meu caro Matias? Mas, no caso, o Mahmoud Abbas, da Palestina, adotou um tom bem mais duro do que de anos anteriores em relação a Israel, disse que Israel é uma potência ocupante, que o governo israelense não quer negociar, que a Palestina... Lembrando que ele falou na manhã da sexta-feira, dia 24, por isso que a gente não repercutiu na semana passada. Isso. Disse que as eleições foram adiadas porque não é possível ter eleições em Jerusalém por conta das ações israelenses que expulsam palestinos dos bairros de Sheikh Jarrah e de Silvan, e que a Organização para a Libertação da Palestina é o único representante legítimo, ou seja, né, afastando o Hamas. Disse que comemora a retomada de relações com os Estados Unidos, porém passos concretos precisam ser dados, porque os líderes israelenses não sentem mais sequer vergonha de dizer que não defendem a solução de 2 estados e que os israelenses precisam ceder todos os territórios ocupados em 1967. Só para constar uma outra coisa, vários países nos seus discursos, especialmente países árabes ou muçulmanos, sempre mencionam apoio à Palestina nos seus discursos, tá? E, obviamente, não dá para a gente passar por todos, mas, por exemplo, a Nigéria, tá, fala que é importante negociar com a Palestina, solução 2 estados e tudo mais. E, segundo os jornais dos Estados Unidos, o Joe Biden teria recusado um pedido do Mahmoud Abbas, presidente da Palestina, para uma reunião bilateral entre os dois. Tá? Lembrando, né, que o Mahmoud Abbas estaria em Nova York, o Biden se encontrou com várias pessoas, porém o Biden teria recusado isso. A justificativa da Casa Branca foi que o Biden, né, não receberia líderes em encontros bilaterais, né, que ele recebeu outros líderes apenas ali no contexto do Quad, né, ou então do AUKUS, né, com Boris Johnson e Scott Morrison. Essa teria sido a justificativa. Tá? Também, no dia 24, foi a vez do primeiro-ministro do Paquistão falar, o Imran Khan, disse que o que a Companhia das Índias Orientais fez na Índia, as elites globais corruptas estão fazendo no mundo em desenvolvimento, dizendo que essas elites estão roubando a riqueza desses países via lavagem de dinheiro, ganhos ilegais, fugindo do pagamento de impostos e o tráfico de drogas que vitimiza pessoas no terceiro mundo. Tá errado? Não tá. Disse que a estratégia contra-terrorista da ONU deveria focar na islamofobia e nos grupos de extrema-direita. E aí ele não poupou palavras. Ele disse que a pior forma de islamofobia hoje governa a Índia, onde o partido BJP está cometendo abusos de direitos humanos com total impunidade. O Paquistão deseja a paz com a Índia, mas a paz depende da resolução da questão de Jammu e Caxemira e também respeitando a vontade do povo caxemir. Ele disse que o que ocorreu no Afeganistão não é culpa do Paquistão, mas sim culpa de tentativas de soluções militares e que o mundo precisa se perguntar por que o Talibã está de volta ao poder e que cabe à comunidade internacional fortalecer e estabilizar o governo afegão. Basicamente dizendo que, olha, o Talibã é brother, o Talibã é nosso aliado, a gente não tem culpa, o narrador diz que tem, importante fazer esse adendo. O Talibã a gente já explicou várias vezes aqui a origem do Talibã, mas o Talibã é um grupo umbilicalmente ligado ao Paquistão e disse, basicamente, vocês têm que se perguntar porque eles voltaram ao poder, no sentido de que eles são legítimos, eles são apoiados pela população. O Narendra Modi falou um discurso muito mais de tecnologia e de economia, disse que o seu país vai acabar com o problema do sem-teto, construindo 30 milhões de moradias, que o seu governo está usando drones para mapear 6 mil vilas
né, para digitalizar todos os registros de propriedade existentes, acabar com disputas entre vizinhos, aumentar o oferecimento de crédito para as pessoas. Disse que 1/6 da população do mundo é indiana, então, quando a Índia reforma, o mundo se transforma. Seu país está Felipe, e só para contextualizar, né, o discurso dele foi no dia seguinte ao Imran Khan. Então ele praticamente decidiu ignorar, né, o primeiro-ministro paquistanês. Isso, exatamente. É muito bem lembrado a ordem cronológica dos fatos, para evitar a confusão, muito bem lembrado. E disse que o seu país vai lançar 75 satélites, a maioria deles feitos por indianos, estudantes indianos, e que a criatividade é importante para o desenvolvimento e que espera que o Afeganistão não seja novamente utilizado para espalhar o terrorismo e que nenhum país tome vantagem da delicada situação do Afeganistão. Ou seja, basicamente dizendo, né, a questão de que, olha, o Talibã no Afeganistão é um aliado do Paquistão. O Paquistão está colhendo frutos. No dia 25 foi a vez do o Bob Lovan, primeiro-ministro de Vanuatu. Mas Felipe, quando vocês falaram do clima, vocês falaram de Kiribati. Vocês vão falar de Vanuatu também? Vamos, porque o Bob fez uma proposta interessante. O Bob disse que vai pedir um parecer à Corte Internacional de Justiça, a CIJ. Lembrando, a Corte Internacional de Justiça é o órgão que julga questões entre estados, tá? O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Enfim, disse que vai pedir um parecer à CIJ para sobre os direitos das gerações futuras serem protegidos dos efeitos adversos de mudança climática, dizendo que as lideranças atuais que não tomem providências sobre mudanças climáticas têm que ser juridicamente responsabilizadas. Tá? Lembrando que os pareceres da CIJ não são vinculantes, não têm força de lei, mas podem ser utilizados como base, como motivador para a legislação internacional e para tratados internacionais. Então, o que o governo de Vanuatu fez foi falar, olha, é o seguinte, o nosso país é um país insular, a gente está sumindo, a gente passou por furacão e a gente vai pedir para a CIJ dizer que vocês têm culpa nesse cartório e que vocês podem ser responsabilizados porque nós temos que proteger os direitos das gerações futuras. Basicamente isso, tá? E, em paralelo, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, infelizmente, anunciou que 23 espécies que estavam em risco de extinção foram declaradas extintas, tá? Incluindo aí o pica-pau de bico de marfim, tá? Que era uma das principais espécies de pica-pau nos Estados Unidos. O bico dele é branco, por isso ele tinha esse nome, né? Quase branco, né? E foi declarado extinto, tá? O último espécime comprovadamente visto na natureza foi em 1944, tá? Pra vocês verem, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, infelizmente, temos aí isso daí. Na manhã do dia 26, foi a vez da França falar, e foi um discurso bastante protocolar. Eu estava esperando mais treta, né? Eu estava esperando algo mais pé no chão, algo mais pé na porta, peço desculpas. Mencionou o Indo-Pacífico, disse que a França é uma nação indo-pacífica, né? Aí vocês se perguntam, como assim? A França fica na Europa, né? Mas a França tem posses né? Na região da Polinésia, na região do Pacífico. Então, temos, a França inclusive, tem interesse... Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre isso, né? Sobre a França ultramarina. Exatamente. Então, e nesse caso, é um dos fronteiras mais legais que a gente fez, eu acho, porque justamente não tinha grandes responsabilidades, né? Não é aquela coisa, meu Deus, temos que cobrir tanta coisa. Então ficou uma coisa mais leve, mais divertida, carimbê, e tudo mais. É um manualzão, assim, sempre importante lembrar que a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil. Exatamente, né? Então a França é um país amazônico, é um país do Indo-Pacífico. Mentira, é um país europeu que tomou outros territórios por aí. Vamos botar no português claro. Né?
A França é um país caribenho. Não, a França fica lá. A França é o que está no norte dos Pirineus e a oeste do Reno. Entendeu? A França é isso. Mas, no caso, o discurso francês foi até contido, só que teve uma alfinetada nos Estados Unidos, dizendo que as posições tomadas pelos Estados Unidos não podem justificar as violações do acordo nuclear pelo Irã. Mais ou menos dizendo que, olha, a gente entende que o Irã está fazendo isso porque os Estados Unidos agiu que nem um babaca, tá? Mas isso não justifica. Mas deu um jeito de dizer que os Estados Unidos está agindo que nem um babaca, né? Disse que a França vai colaborar com o desenvolvimento econômico dos países africanos francófonos, enfim, um discurso mais protocolar. Na segunda-feira, dia 27, o Macron ele estava visitando uma feira gastronômica na cidade de Chazier e um jovem gritou "Viva a Revolução" e tacou um ovo no Macron. Só que o ovo não quebrou. Tá? Muita gente ficou especulando, né, se seria um ovo transgênico, se essa cabeça do Macron é mais leve. Eu, na verdade, fiquei pensando se não era um ovo falso, cheio de concreto. Ou uma bola de ping-pong, sei lá, porque foi tão rápido. Se ele não tomou uma pedrada. Na verdade, teve que disfarçar. A França também anunciou que vai fechar 6 mesquitas por envolvimento com grupos radicais. E o ex-presidente francês Sarkozy foi condenado a 1 ano de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Tá? 1 ano de prisão domiciliar, achei pouco, né? Mas quem sou eu para dizer? Aí temos as Coreias, né? Lembrando que a Coreia do Sul falou logo no primeiro dia, na manhã do dia 21, pelo presidente Moon Jae-in. Ele anunciou o New Deal coreano para a retomada da economia pós-pandemia, incluindo aí a economia verde. Ele disse que o seu país está comprometido com a desnuclearização da Península Coreana, elogiou o diálogo com a Coreia do Norte, disse que é preciso retomar as conversas entre as duas repúblicas coreanas e entre a República Popular da Coreia e os Estados Unidos, e pediu que todas as partes envolvidas se unam para declarar o fim oficial da guerra na Península Coreana. Então ele basicamente continuou defendendo o diálogo, insinuou ali uma eventual reunificação até da Coreia, disse que a Coreia do Sul vai ser candidata ao Conselho de Segurança da ONU para 2024 e 2025, e disse que quer que toda a Península Coreana, de forma junta, né, se desenvolva junto com a região. Já a Coreia do Norte falou na tarde do dia 27, tá, dizendo que a nação coreana foi dividida por forças externas e que basicamente é tudo culpa dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos que mantém a península nuclear, os Estados Unidos que realiza exercícios militares agressivos, os Estados Unidos que é a maior potência nuclear do mundo e que reclama quando outros países desenvolvem as suas próprias tecnologias. Tá? Junto com isso, o Conselho de Segurança realizou uma reunião de emergência sobre a Coreia do Norte devido a um teste de um míssil anti-aéreo pela Coreia do Norte, que teria ali novas tecnologias. Isso motivou esse encontro, e a irmã do Kim Jong-un, a Kim Yong-jong, que já era, né, a chefe da diplomacia norte-coreana, ela agora também se tornou parte da Comissão de Assuntos de Estado, que é a principal cúpula de governo, né? Mas, repito, ela já era chefe da diplomacia, ela é irmã do Kim Jong-un, então ela já tinha funções oficiais, né? Mas agora ela está na cúpula oficial de governo, né, numa mudança aí. Na manhã do dia 27, foi a vez do primeiro-ministro Naftali Bennett de Israel falar. Ele disse que o seu governo é o mais diverso da história do país, que diversidade só traz coisas legais, porém que Israel está cercado de grupos que querem destruir Israel, como o Hezbollah, o Irã, Hamas e milícias xiitas, que o Irã quer desenvolver armas nucleares e que todas as linhas vermelhas já foram cruzadas e que o seu país não vai deixar o Irã desenvolver armas nucleares. E é muito legal, é muito bem-vindo a normalização de laços com os países árabes. Nesse sentido, tivemos pelo menos 8 palestinos mortos em Jerusalém em 2 incidentes separados
por forças israelenses na última semana. Segundo o governo israelense, eram células que queriam realizar atentados contra forças israelenses, e esse acaba sendo o discurso, né, oficial. Inclusive, uma delas era uma mãe de 3 crianças que teria tentado esfaquear um policial. E o Yair Lapid, que é o ministro de Relações Exteriores de Israel e futuro primeiro-ministro, vencedor das últimas eleições, realizou a primeira visita de um alto integrante do governo israelense ao Bahrein essa semana, tá? Onde ele foi recebido pelo Abdul Al-Zayani. Também no dia 27, no período da tarde, o ministro de Relações Exteriores da Guiné, o Mamadi Touré, realizou o discurso e, nesse sentido, é interessante 3 coisas. Primeiro, ele disse que ele estava falando em nome do presidente Mamadi Doumbouya, ou seja, ele estava já tratando o coronel Doumbouya, o líder da junta militar que derrubou o Alpha Condé, como presidente. Tá? Então, essa mudança de terminologia é interessante. Segundo, ele disse que é importante as conversas de paz para o Haiti e que a Guiné mantém o seu apoio a Cuba, que enfrenta décadas de sanções econômicas injustas. Né? Então, o discurso da Guiné falou de 2 assuntos caribenhos, mas que estão ligados também à diáspora forçada africana. E, finalmente, ele disse que o Comitê Nacional, né, de Guiné para o Desenvolvimento vai formar instituições mais fortes, com consultas para um governo de unidade, com novas eleições e uma nova constituição e um país mais justo e livre. Tá? E disse que o Conselho de Segurança da ONU tem que incluir 2 assentos permanentes para africanos. Tá? Tivemos também os direitos de resposta. Né? No dia 25 tivemos Índia versus Paquistão, depois Paquistão versus Índia. No dia 26 tivemos Indonésia versus a gloriosa República de Vanuatu, porque a Vanuatu acusou a Indonésia de massacrar populações papuásias, né, por conta da questão de Papua Ocidental. No dia 27 tivemos Sérvia versus Albânia sobre Kosovo, depois Irã pedindo direito de resposta contra Israel, depois Albânia contra a Sérvia, depois Lituânia, Estônia, Letônia e Polônia contra Belarus, depois Belarus contra Lituânia, Estônia, Letônia e Polônia, China versus Canadá, Emirados Árabes Unidos versus Irã, Canadá versus China, Irã versus Emirados Árabes Unidos e o último direito de resposta foi China versus Canadá. Todas essas questões, todos os problemas, né? A gente já debateu aqui, você já sabe do que se trata, né? Então, os canadenses presos na China, os Emirados Árabes Unidos acusando o Irã de querer fazer armas nucleares, o Irã acusando os Emirados Árabes Unidos de intervir no Iêmen. Então, todos os assuntos, né, os nossos ouvintes sabem do que se trata. Também em relação à ONU, né, uma comissão independente responsabilizou funcionários da Organização Mundial de Saúde por casos de violência sexual na República Democrática do Congo durante surtos de ebola entre 2018 e 2020. E, sinceramente, eu não, assim, você tem um funcionário da Organização Mundial de Saúde que se aproveita da sua autoridade e da vulnerabilidade dos outros na região leste da República Democrática do Congo, uma região que é bastante problemática. Ainda por cima, durante um surto de ebola. Então, assim, o que você vai falar sobre uma pessoa dessa? Espero aí que pegue uma cana boa para deixar de ser... Não vou usar aqui a palavra que eu queria usar. E, na última sexta-feira, também tivemos um encontro, né, pela primeira vez presencial, da cúpula do Quad na Casa Branca, entre o Joe Biden, dos Estados Unidos, primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, primeiro-ministro Scott Morrison, da Austrália, e o agora ex-primeiro-ministro japonês, Suga Yoshihide, onde, obviamente, debateram questões, né, da China, falaram da defesa de um Indo-Pacífico livre de navegação, de colaboração entre cibersegurança. Tá? A China disse que o grupo está fadado ao fracasso. Isso meio que, né, passa um recibão, né, de que a China sabe que o Quad é sobre a China. Né?
Porém, é interessante o fato de que o Quad é um grupo que está crescendo e sendo estabelecido de forma muito rápida, né? De forma... assim, a gente já está tendo reunião de cúpula presencial, saca? Isso não é algo tão normal assim, ainda mais num tempo de pandemia. E junto com isso, e a duas linha notícias. De frente, né? Estamos falando do alto escalão. Isso, estamos falando dos 4 chefes de governo. Né? Só não é o chefe de Estado porque a rainha não estava lá. Nem o imperador do Japão. Nem o presidente. Mas... E da Austrália também a rainha. Né? Isso. Aproveitando 2 notícias australianas, uma é que a população aborígene da região de Daintree ganhou os direitos de eventual exploração da floresta, ou então serão os guardiões, terão a custódia da floresta, que é patrimônio ambiental da humanidade, e eventualmente poderão lucrar com o turismo à floresta. E a outra notícia é que a ex-premier de New South Wales, a Gladys Berejiklian, que tem ascendência armênia, como o nome deixa claro, ela renunciou depois de que a Comissão contra a Corrupção afirmou que a investigaria devido à política de bolsas adotada pelo seu governo entre 2012 e 2018. Olha só, gente, ela renunciou porque foi anunciado que iriam investigar a relação dela com essa política de bolsas, incluindo um suposto benefício pessoal dela a um parlamentar do período chamado Daryl Maguire. Tá? Ela não foi condenada, não teve nenhum relatório, nem nada. O fato dela estar sendo investigada fez ela renunciar. Tá? Só queria dizer isso. E a China está realizando o Air Show China 2021, né, que deveria ter sido realizado no ano passado, foi adiado para 2020 por conta da pandemia, que é o principal evento de tecnologia aeroespacial chinês, e exibiu ali drones, exibiu o J-20, que é o seu caça de 5ª geração, teriam feito provocações, né, aos Estados Unidos e tudo mais, enfim. Então ali, né, flexionando os músculos para falar, olha, vocês têm aí o Quad, mas a gente também tem brinquedos novos aqui, e nisso, né, o mundo fica cada vez mais próximo de ir pro buraco.